Bem, gente, boa tarde. Hoje, na nossa aula de História, vamos ter como assunto comunidade. Bem, a comunidade sempre existiu. A primeira comunidade que existiu em todo foram as pessoas que viviam como homem das cavernas. Olha só, eles já viviam em comunidade. Comunidade era aquele grupinho em que cada um tinha o seu interesse, a sua função, o seu respeito. E cada um fazia um trabalho. Veja só. O exemplo aqui. A mulher acendia o fogo para fazer a comida, o homem caçava, as crianças já faziam outra coisa, coletavam frutos e assim iam, certo? Depois a gente volta para cá que eu quero mostrar qual a nossa primeira comunidade, antes de falar dos grupos sociais, certo? Nossa primeira comunidade é onde a gente nasceu, que é a familiar, onde tem os membros da família, pai, mãe e filhos, certo? Esses daqui são os membros da família. Já primos, tios, avós, tias e assim vai. Padrinho, madrinha já são parentes, tá? Que são parentes de sangue ou não. Já o padrinho pode ser da família ou não, tá? Mas tio, avó, avô, primo, prima, tias, esses são de sangue, certo? Da mesma família. A nossa segunda família é a... Família não, desculpa. A nossa segunda comunidade é a escolar, que é formada por alunos, professores, auxiliares, diretora, secretária, faxineiro, zelador, porteiro, cozinheira ou cantineira, né? E são essas as primeiras comunidades que a gente vive. A primeira, familiar, porque a gente já nasce nela. E a escolar, porque é onde a gente vai aprender a ler e escrever. Outra comunidade que pode existir é a comunidade religiosa. Essa aqui é uma comunidade da religião católica, né? Que tem freiras cantando, tá? Tem as religiosas de várias doutrinas. Essa aqui é a religião cristã, tá? Porque crê em Jesus Cristo, certo? E também outra comunidade aqui. Essa comunidade é indígena, porque é a comunidade dos indígenas, onde lá vivem entre si, vivem na natureza. Outros já não vivem mais assim, né? Ultimamente não tem indígenas que vivem só nas ocas. Eles já vivem na cidade, andam de roupa, trabalham. E a gente nem sabe o que é indígena. Tá? Tem muita população mesmo de Camaragibe, é formada por indígenas, são os afro-camarás, tá? Para quem não sabia, fique sabendo. Aqui é uma tribo antiga, indígena, né? Não se sabe se tem ainda hoje por aqui em Camaragibe, mas essa aqui ainda existe, tá? Tem muitas tribos que vivem isoladas, que elas continuam nas suas tradições, nos seus costumes e tudo mais, certo? Agora, voltando lá para o começo do assunto, comunidade. Vamos ver. Bem, há muitos séculos, na pré-história, os homens já viviam em comunidade, tá? Eles viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem comum de todos. Isso é viver em comunidade, onde todos trabalham para um bem comum. Essa população era formada por caçadores, coletores de alimentos, artesãos, etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Viviam se deslocando de um lugar para outro em busca de alimentos. Ou seja, eles viviam naquele lugarzinho ali. Quando acabava o alimento de frutas, de outros vegetais, de animais, eles pegavam, desmanchavam a barraquinha dele ou a cabana e ia para outro lugar, certo? A propriedade era coletiva, tá? Todo mundo agia em grupo. Tudo que havia na terra pertencia a todos. Se caçou um lobo ou uma raposa, dividia e todo mundo comia. Os homens ensinavam uns aos outros a tudo que eles aprendiam. As pessoas mais velhas eram respeitadas, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizagem aos outros membros. Bem, eles ensinavam coisas que eram aprendidas. Bem, continuando. Nossa sociedade é formada por grupos sociais. O que são grupos sociais? São conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque elas têm interesse, cultura ou crenças em comum.
O grupo social vai viver em grupo se a pessoa tem a mesma coisa, como se tivesse o mesmo gosto, a mesma afeição. Ninguém vai querer torcer por um time que é rival ao seu. Ou seja, vamos dizer um exemplo. Um grupo torce pelo Sport e o outro torce pelo Náutico. Ele não vai querer ser da mesma torcida porque criam como aquela rivalidade, tá? Então, cada um tem o seu grupinho e cada um tem seu respeito lá, tá? Olha só como se chamam os grupos sociais. Tá? Família, escola, igreja, condomínio, torcida, os amigos e o trabalho. Esses são alguns exemplos de grupos sociais, tá? Outro. A sociedade, ao longo do tempo, foi se transformando e antigamente os grupos sociais eram bem pequenos, pois poucos membros faziam parte deles. As pessoas conviviam com os outros poucos grupos. Hoje sabe-se que há diversas sociedades com valores, culturas, hábitos e atitudes completamente diferentes. Bem, a gente observando vê que mulheres se vestem com roupas diferentes, né? Como aquelas mulheres que usam burca, que elas se cobrem da cabeça aos pés, só parece uma telinha, só os olhos, que é da cultura lá de muçulmana e do Islã também. E outras mulheres usam biquínis, certo? Essas mulheres têm hábitos diferentes porque fazem parte da sociedade em culturas diferentes. Se a mulher que usa burca usar o biquíni lá no país dela, pode saber que vai ser xingada, vai sofrer humilhação e pode até morrer. Sabendo que existem pessoas diferentes porque fazem parte de grupos sociais diferentes, podemos dizer diversos critérios formam esses grupos sociais. Bem, esses grupos sociais eles são formados diferente com o que elas têm. Vamos dizer, nacionalidade, que é do lugar que nasceu, localidade, o local onde vive, mora, habita, interesse. Interesse é o que elas querem ali, a ver no grupo. Consanguinidade do tipo sanguíneo, onde elas nasceram, tá? E a crença, etc. Que tem mais. Vamos lá. Nacionalidade. Critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Essas daqui da foto mesmo, elas nasceram onde? Na Índia. E lá elas usam esse tipo de costume de joias, de roupas coloridas. Consanguinidade. Consanguinidade é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação, o sangue do pai e sangue da mãe. O interesse, critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. Vamos dizer, eu sou interessada e gosto da torcida do esporte, então vou fazer parte daquele grupo ali, porque me interessa aquele ali. Eu gosto das meninas que gostam de usar rosa, participo do grupo das meninas que usam rosa. E assim vai, tá? Localidade. Um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive, por exemplo, uma tribo indígena. E até a gente mesmo, onde a gente mora, eu moro no bairro da R7. Então, eu faço parte daquela comunidade ali, tá? Da base. A crença, uma convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou ensinamento sagrado. Bem, a crença já em quem você crê, certo? É possível perceber que as pessoas fazem parte dos diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diversos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. A gente não nasceu para viver isolado, gente. A gente está nesse isolamento social agora, estamos sentindo falta da escola, falta da igreja, falta de ir no parque, falta de ir à praia, falta de ver os vizinhos, falta de ir na casa dos avós. E isso porque a gente está sofrendo aquele isolamento social, mas para se proteger, né? Continuando. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos famílias, vizinhos, colegas de escola e convivemos com outras pessoas nas praças, ruas, lojas, na igreja. Chamamos de comunidade. O que é comunidade? Olha só. Indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum. Moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja, ao mesmo clube, etc. Tá? Olha só aqui. A foto de um grupo na igreja e aqui do grupo escolar, né? A vida em comunidade, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito.
Deve-se ter respeito, uma das coisas principais. Respeitar a religião do outro, respeitar o modo de viver do outro, respeitar a voz do colega que falar, respeitar porque quem vai ter autoridade de falar com ele, dizer alguma coisa, é a professora ou o professor, certo? Bem, cooperar solidariamente com alguém, tá? Cooperação solidária, e deve ter por meio da união de todos. Todos devem ser unidos. Bem, é necessário a gente saber dos direitos que a gente tem e deveres para viver bem em comunidade, tá? Os deveres. Podemos ter uma casa bem bonita e organizada, né? Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Devemos limpar, devemos cuidar da limpeza da calçada, verificar se não tem buraco, verificar se a rua está iluminada. E isso vai da gente, que ninguém vai adivinhar que a sua rua está toda esburacada, não.